Hi guys, this is teacher Bruna. Today we are going to talk about modal verbs in English. Oi pessoal, aqui é a professora Bruna. Hoje nós vamos falar sobre os modal verbs do inglês. Os modal verbs da língua inglesa são will, would, can, could, shall, should, may, might and must. Os que nós vamos usar nessa videoaula é o must, should, can e could, ok? Vamos lá! Os modal verbs são verbos auxiliares, ou seja, eles precisam de um verbo principal para fazer sentido na frase, ok? Eles têm características próprias, eles indicam modalidade, habilidade, permissão, obrigação e possibilidade. Eles podem alterar ou complementar o sentido do verbo principal. Vocês vão ver que um modal verb, em diferentes frases, ele pode ter um sentido totalmente diferente. Ou vocês podem ver também que dois modal verbs podem ter a mesma tradução, porém eles são usados em contextos diferentes. Aqui eu vou ter a estrutura das frases afirmativas com os modal verbs. Primeiro, a frase vai começar com o sujeito, depois o modal verb, depois o verbo principal e por último o objeto. Aqui eu vou pedir a atenção de vocês. Nos exemplos dados nesta videoaula, cuidem essas legendas, tá? O que tiver em azul vai ser o sujeito, o que tiver em laranja vai ser o modal verb, o que tiver em vermelho é o verbo principal e o que estiver em cinza é o complemento, o objeto da frase, tá? Aqui eu vou ter dois exemplos que seguem direitinho essa estrutura. Teenagers should be aware of the changes during puberty. Os adolescentes devem estar cientes das mudanças que ocorrem durante a puberdade. Outro exemplo. Teenagers can have mood swings. Os adolescentes podem ter oscilações no humor. Nas frases negativas, a palavrinha not vai ficar entre os verbos, seguindo a ordem de sujeito, modal verb, not, verbo principal e objeto. Nessa legendinha aí, o not ficará em rosa, beleza? Os exemplos que nós temos de frases negativas seguindo essa estrutura é Teenagers should not attack other teenagers on the internet. Os adolescentes não devem atacar outros adolescentes na internet. E também temos Teenagers must not carry guns. Os adolescentes não devem carregar armas. Vamos começar com o modal verb must, que no português ele corresponde ao verbo dever. Ele vai ser usado nestes contextos aqui do lado esquerdo. Ele vai ser usado para falar de regras. Por exemplo, You must wear uniform at school. Você deve usar uniforme na escola. É uma regra do Santos Dumont, é uma regra da nossa escola. Vamos usar o must para falar de ordens. Por exemplo, You must do your activities. Nessa parte de ordem, é quando a gente se tem uma hierarquia, ok? Por exemplo, eu, professora, dou uma ordem para o meu aluno. O teu pai dá uma ordem para ti. Então, é quando a gente tem uma hierarquia, tá, gente? O modal verb must vai ser usado também para leis. Por exemplo, You must vote if you are over 18 in Brazil. Você deve votar se você tem mais de 18 anos no Brasil. É uma lei. Vamos usar o must também para fortes recomendações para os outros baseados na sua opinião. Por exemplo, minha avó é diabética. Vou dar uma forte recomendação para ela baseada na minha opinião. Grandma must stop eating candy. A avó tem que parar de comer doce. E também vamos usar o must no caso de proibições, como em You must not kill people. Você não deve matar pessoas. É uma proibição e é contra as leis. Então aqui eu tenho exemplos dos usos do verbo must e como montar as frases, com alguns exemplos. Já no modal verb should, nós vamos ter estes casos aqui. A tradução dele em português também vai ser dever, só que ele vai ser usado em outros contextos. Vamos usar o modal verb should para falar de conselhos. Por exemplo, You should study more. Você deve estudar mais. Também vamos usar no contexto de dicas. You should subscribe to MF Santos Dumont's channel on YouTube. Você deve se inscrever no canal do YouTube da MF Santos Dumont. E vamos usar o should para expressar opiniões. Ali, ó.
In my opinion, you should think about your future immediately. Na minha opinião, você deve pensar no seu futuro imediatamente. Aqui, então, tenho os usos do should e alguns exemplos usando a estrutura que a prof mencionou anteriormente, com este modal verb. Vamos falar também sobre o modal verb can. A tradução dele vai ser poder ou conseguir. Nós vamos usar o modal verb can para falar de capacidades ou habilidades no presente. Por exemplo, I can speak English. Essa é uma habilidade que eu tenho hoje. Eu consigo falar inglês. Eu posso falar em inglês. Vamos usar o can também para pedir permissão. Por exemplo, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Só que daí, esse pedido vai ser um pedido bem informal. O can é um modal verb que nós usamos em linguagens informais, ok? Vou usar o modal verb can para dar permissão. O aluno me pediu para ir ao banheiro. Se eu estou falando informalmente, eu vou dizer assim: You can go to the bathroom. Dei a permissão, você pode ir ao banheiro. Ou eu posso recusar a permissão. You cannot go to the bathroom. Você não pode ir ao banheiro. Então, para pedir, dar e recusar permissões de forma informal, eu vou usar o modal verb can. O can ainda vai ser usado no contexto de possibilidade. Por exemplo, you can get this job. Você pode conseguir esse emprego. Tem a possibilidade de conseguir ou não, mas a possibilidade existe. Aqui, então, do lado esquerdo, eu tenho os usos deste modal verb e do lado direito eu tenho exemplos para cada um desses usos usando a estrutura correta. O último modal verb desta videoaula vai ser o could, que também vai significar poder ou conseguir na língua portuguesa. Ele vai ser usado nestes contextos aqui. Ele vai ser usado para falar de capacidades ou habilidades no passado. Por exemplo, I could speak French. Eu conseguia falar francês. Como eu parei de praticar, não consigo mais. Não lembro mais. Vamos também usar o could para pedir permissão, porém agora de uma forma formal, tá? De uma forma educada. Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Usaremos o could também para falar de possibilidade. I could learn more if I paid more attention. Eu poderia aprender mais se eu prestasse mais atenção. Então, é uma possibilidade, eu poderia aprender mais. Usaremos o could para falar de sugestões. You could save your money. Você poderia economizar seu dinheiro. E também para falar de situações irreais ou hipotéticas. We could live together with 15 kids. Nós poderíamos viver junto com 15 crianças. Então, uma situação totalmente irreal ou hipotética. Pessoal, e aqui nós temos os usos do modal verb could e alguns exemplos seguindo a estrutura. E aqui eu tenho um mapa mental que pode ajudar vocês, se quiserem tirem print, imprimam, tá? Anotem nos cadernos. E aqui está a videoaula sobre os modal verbs in English, ok? Boas atividades, se cuidem!